Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero convidar vocês para nós meditarmos na palavra de Deus, fazer uma meditação aqui rapidamente na palavra do Senhor. Quero convidar você para nós ler um texto da Bíblia que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e o versículo 3. Versículo 13. 43 e 13 de Isaías, que diz assim a palavra de Deus: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem o impedirá? Meus amados irmãos, senhoras e senhores, aqui nós vemos que no contexto sagrado, o profeta Isaías relata que Deus é o único Salvador de Israel, o único que podia e que pode livrar Israel de todos os seus males. E nós sabemos que Deus, Ele não somente é o Salvador de Israel, como o Salvador de todos aqueles que entregarem as suas vidas nas mãos dele. E aqui nós lemos um texto sagrado muito glorioso, onde o próprio Deus usa a boca do profeta Isaías. O próprio Deus usa a boca do profeta Isaías e ordena que ele escreva aquilo que Deus está falando. Nós vemos que Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, uma das coisas que me chama muito a atenção é para os detalhes que a Bíblia ela nos mostra. Os detalhes que a Bíblia ela tem nos seus textos sagrados. Deus sempre deixou alguns detalhes que nos chamam muito a atenção e que através desses detalhes nós encontramos uma mensagem diretamente para o nosso coração. Muitas das vezes uma mensagem de conforto, em outras vezes uma exortação. Encontramos sempre alguma coisa especial de Deus para nossas vidas. E uma das coisas que nós encontramos aqui, um detalhe que me chamou muito a atenção, foi para a palavra antes. Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Mas você poderia até me perguntar e dizer: mas o que tem a ver a palavra antes? Que detalhes? O que é que tem dentro dessa palavra? Eu te respondo: a palavra antes significa à frente, significa estar à frente, estar na dianteira. Ou seja, quando Deus falou através do profeta Isaías, ele estava dizendo a todos os leitores do livro do profeta Isaías, todos aqueles que lessem esse texto sagrado, ele iria entender uma coisa: que Deus ele está à frente de todas as coisas. Mesmo antes da existência do mundo, ele já estava na frente. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Então nós entendemos o quê? Que antes de todas as coisas existirem, Deus já estava na frente. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que Deus, o próprio Deus, quando ele quer agir, ninguém pode impedir. E Deus está à frente de todas as coisas que nós iremos fazer. Quando o homem é justo diante da presença de Deus, quando o homem ele é sincero diante da presença de Deus e ele é obediente à palavra do Senhor, aos preceitos e os mandamentos de Deus, Deus sempre está na dianteira em tudo aquilo que o homem vai fazer, por uma razão. Porque o homem e a mulher que teme a Deus, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ele pergunta ao Senhor se deve fazer ou não, porque ele entende que Deus, estando na frente, todas as coisas irão dar certo. Mesmo nas vezes que o homem e a mulher que são obedientes ao Senhor, que gosta de obedecer a Deus, que tem prazer em obedecer ao Senhor, mesmo nos momentos mais adversos, quando o homem pensa que Deus não está lhe vendo ou não está na sua dianteira, Deus está lá para nos proporcionar
tudo aquilo que nós precisamos. Quando Deus disse ainda antes que houvesse dia, Ele estava dizendo que estava à frente de todas as coisas, à frente de tudo aquilo que ainda ia existir, que Ele ia criar. Então nós entendemos que diante de todas as coisas que estão na nossa frente, está o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Se nós passarmos por um problema, Deus está na frente do problema. Se nós passarmos por uma enfermidade, Deus vai estar na nossa frente e na frente da enfermidade. Se nós passarmos pela perseguição, Deus está à frente da perseguição. Mas como é isso, irmão Moisés? Eu te respondo. A Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, mostra Deus à frente de todas as coisas para glorificar o seu nome e dar vitória a todos aqueles que nele crê e que obedece a sua palavra e que tem prazer de respeitar a sua santidade, o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Na Bíblia Sagrada nós vemos Deus à frente de todas as coisas, dando livramento para os seus filhos. E nós podemos ver até aqui no texto sagrado, no contexto sagrado, no capítulo 43, o versículo 2, quando Deus disse aqui, no capítulo 43, versículo 2, aqui na Bíblia Sagrada, ele diz o seguinte, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não arderá em brasas, pois eu, Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, estarei convosco. Ou seja, ele disse, eu dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Por esse texto sagrado aqui, nós entendemos que mesmo que nós estejamos passando pelos piores momentos da nossa história, Deus está à nossa frente. Se você pegar a Bíblia Sagrada no livro do profeta Daniel, mais provavelmente no capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor pega Daniel, o rei Dario pega Daniel e joga ele na cova dos leões. Os inimigos de Daniel, querendo jogar o rei contra Daniel, querendo tirar Daniel da sua frente por inveja, por maldade, eles impulsionam o rei a fazer um edito, um decreto que somente durante 30 dias as pessoas de todo o reino só faria oração e adoração ao rei Dario. O rei achou bom e assinou. E o juízo para quem desobedecesse era ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E os homens que levaram o rei a decretar, fazer esse edito, eles viram Daniel orando. Eles viram Daniel orando todas as vezes. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles foram até o rei e falaram ao rei, denunciaram Daniel ao rei. E Daniel teve que ser jogado na cova dos leões por não ter respeitado o edito do rei. A palavra de Deus diz que o rei, com o coração entristecido, jogou Daniel na cova dos leões. Mas só que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o Senhor, nosso Deus, já estava lá. Antes mesmo de Daniel ser jogado, Deus já estava lá, fechando a boca dos leões para dar vitória a Daniel. E a Bíblia Sagrada diz que o próprio Daniel relata aos ouvidos do rei que Deus fechou a boca dos leões e não permitiu que Daniel fosse devorado pelos leões. A Bíblia Sagrada também fala no capítulo 3 de Daniel, se não me falha a memória. No capítulo 3, a Bíblia fala lá em Daniel que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e fez também um edito para todos os homens, quando ouvisse o som de todos os instrumentos musicais, deveriam se prostrar diante da sua estátua, e aquele que desobedecesse ao edito do rei, ele seria lançado na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que ali no reino estava Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, que quando esses homens ouviram o som de todos os instrumentos musicais,
Todas as pessoas se prostraram diante da imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor fez. E por essa razão, alguém foi até o rei e dedurou os servos do Senhor. E eles foram levados à presença do rei, o rei os indagou e eles disseram que jamais se dobraria diante da estátua do rei, porque somente eles se prostravam diante do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E por essa razão o rei se enfureceu, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, que a Bíblia diz que quando eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, os homens que o lançaram, eles foram devorados pelo fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, quando caíram dentro da fornalha, o Senhor já estava lá, esfriando o fogo e mostrando somente que uma das coisas que seriam devoradas pelo fogo eram as cordas que prendiam os servos do Senhor. A palavra de Deus diz que o próprio rei viu o quarto homem dentro da fornalha e o fogo não os consumia. Glória a Deus nas maiores alturas. Era Deus provando a sua palavra, era Deus mostrando que era com os seus filhos, aqueles que o temia. Meus queridos irmãos, se você pega a Bíblia Sagrada e você passa a meditar na Bíblia, você vai ver que quando Elias fugiu de Jezabel com medo de ser morto por ela, por antes ter matado todos os profetas de Baal e Azera, a Bíblia diz que Isaías, que o profeta Elias, ele foi debaixo de uma árvore, ele chegou e pediu para Deus tirar a sorte, porque ele não era melhor do que os seus irmãos, outros profetas, que Jezabel já tinha matado, já tinha destruído. Mas a palavra de Deus diz que Elias dormiu e Deus mandou um anjo ir preparar pão e água e dar para Elias comer. O anjo vai dar, Elias come o pão e bebe a água, e o anjo disse: ó Elias, não é hora de você parar, não é hora de você dormir, ainda há uma grande jornada para você percorrer. A Bíblia diz que Elias vai com a força daquela alimentação, a força daquela água que ele bebeu, ele passa, ele percorre uma jornada de 40 dias. Quando completa 40 dias, Elias entra dentro de uma caverna. Quando ele entra na caverna, o Senhor já estava lá dizendo: Elias, o que é que você faz aqui, Elias? Meus queridos irmãos, outro relato tremendo da Bíblia, de que Deus está à frente de todas as coisas, é quando Davi chega lá no vale de Elá, onde está prestes a acontecer uma guerra entre Israel e os filisteus. A Bíblia diz que Davi viu o gigante que saía das suas fileiras, chegava até a divisória do vale, e ele afrontava o exército de Israel, dizendo: se aí tem homem, venha lutar comigo, se vocês vencer, nós seremos vossos escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. A Bíblia diz que Davi viu o gigante, e a Bíblia diz que Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus de Israel? A Bíblia diz que Davi, você conhece a história, e Davi foi lutar com o rei, só que Deus estava lá na frente de Davi. A Bíblia diz que Davi apanha 5 pedras, coloca uma na funda e começa a girar. Nós sabemos que com a força de Davi não havia possibilidade dele derrubar aquele gigante, mas nós sabemos que foi Deus, o Espírito do Senhor que estava em Davi, que promoveu a força para derrubar o gigante com aquela pedra, causar uma morte cerebral. A Bíblia diz que Davi girou a pedra e derrubou aquele gigante para a glória do nome do Senhor. Deus estava lá. Quando Davi foi lutar com o gigante, Deus já estava lá, promovendo a vitória para o povo que ele havia escolhido. E aqui nós vemos Isaías categoricamente, literalmente dizendo, Deus falando
Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Nós entendemos aqui que quando Deus, ele fala isso aos ouvidos de Isaías, aos ouvidos do povo de Israel, aos ouvidos de todos aqueles que lessem esse texto sagrado, Deus estava promovendo ao coração do homem, fazendo ele entender que ele precisa confiar no Senhor, porque antes de que todas as coisas existirem, ou antes de qualquer coisa acontecer com aqueles que são fiéis ao Senhor, eles pudessem acreditar e descansasse que o Senhor estava na frente dos seus filhos para lhe dar a vitória. Quando Deus disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus estava querendo dizer, olha, diante de todas as coisas, diante de todas as adversidades, vocês precisam confiar em mim, porque eu estou à frente de todos os tipos de problemas, de enfermidade, de dificuldade, de tribulações, de aflições, de doenças, para lhe dar aquilo que você precisa, para lhe dar a vitória que você tanto almeja. Quando Deus disse, ainda antes que houvesse dia eu sou, ele estava querendo promover ao nosso coração o sentimento de confiança, ou seja, ele estava querendo dizer para nós que nós deveríamos confiar nele, independente da situação que nós estivéssemos passando. Meus amados irmãos, e a confiança é algo que proporciona para nós uma alegria muito grande. Mas por que, irmão Moisés? Sabe por quê? Porque a palavra confiança no latim significa acreditar plenamente com firmeza. Já no hebraico, a palavra confiar significa se sentir seguro e estar despreocupado. Então, meus queridos irmãos, quando nós entendemos o que era confiança, o que é confiar em Deus, nós descansamos a nossa alma, nós ficamos tranquilos, porque nós entendemos que se Deus existe, antes de todas as coisas, as tribulações, as adversidades, os problemas que nos aflige, para Deus não é nada, para Deus não é problema, para Ele não é nada, porque Ele é maior, Ele é melhor do que todas as coisas que existem na terra, e confiar em Deus é a melhor coisa que o homem pode fazer diante das dificuldades que a vida lhe proporciona. Confiar em Deus é estar seguro, confiar em Deus é se sentir seguro, é estar plenamente seguro e despreocupado na presença do Senhor. Veja, meus queridos irmãos, o que aconteceu com esses três jovens, os três jovens amigos de Daniel. O rei mandou que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente. O rei ordenou que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia Sagrada diz que aqueles jovens, eles confiaram tanto no Senhor, que eles disseram ao rei, olha rei, nós não nos prostraremos diante da tua imagem, nós não nos prostraremos diante da imagem que tu levantaste. Tem mais, rei, fica sabendo uma coisa, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, nós continuaremos a confiar nele, mas não nos prostramos diante da tua imagem. Pode, de outras palavras, eles estavam dizendo, pode nos lançar na fornalha, mesmo que nós morramos, nós confiamos no Senhor, morremos confiando no Senhor. Foi quase uma das mesmas coisas que Jó, ele disse diante da aflição, diante da dor que ele estava passando, diante do caos que ele estava enfrentando na sua vida familiar, na sua vida física. Jó estava
em estado de putrefação, aonde a sua mulher disse: olha aqui, Jó, amaldiçoa Deus e morre. A mulher não suportava ver a aflição que ele estava vivendo, mas Jó disse: olha aqui, minha amiga. Em outras palavras, Jó estava dizendo: olha, como qualquer doida fala você, porventura só receberíamos o bem de Deus e não o mal. A Bíblia diz que Jó, ele foi fiel ao Senhor, e tem um texto sagrado no livro de Jó que ele disse: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O homem que confia em Deus diante da morte, ele está seguro, ele está plenamente convicto que Deus está com ele, ainda que ele esteja morrendo, ainda que a morte bata na sua porta com veemência, sem piedade, mas ele confia no Senhor. Está escrito no Salmo 23, o salmista Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Davi sabia que aonde ele colocasse o pé, o Senhor estava com ele. Deus estava presente na sua vida, lhe proporcionando tudo aquilo que ele precisava, até Davi passando pelo reino da sombra da morte. Deus estava com ele. Mas por que, Moisés? Porque Deus, ele tem poder sobre a morte. A morte só pode tocar em alguém se Deus permitir. A morte só pode tocar num servo do Senhor se Deus permitir. E é tão provável, senhoras e senhores, que Davi aqui ele tinha uma convicção. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, que Deus não iria permiti-lo que a morte o tragasse. Mas nós vemos Davi dizer com muita convicção, ele dizendo para nós que vivemos hoje, que temos que enfrentar muitas e muitas dificuldades. Davi foi inspirado por Deus para dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos irmãos, senhoras e senhores, e Davi tinha muita propriedade para dizer essas palavras. Ele tinha muita propriedade para falar essas palavras que ele descreveu aqui no Salmo 23. Se você pegar a Bíblia Sagrada no Salmo 139, no versículo 7, você vai ver Davi dizendo acerca da presença de Deus está na nossa frente, antes mesmo de nós imaginarmos. Davi disse: olha, por onde poderei eu escapar do teu espírito, e para onde poderei fugir da tua presença? Ele disse: eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, lá mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Nós vemos aqui Davi falando da onipresença de Deus. Quando Deus disse ainda antes que houvesse dia, ele estava dizendo: antes que todas as coisas acontecerem com você, eu vou estar na frente controlando, eu vou estar na frente cuidando da tua vida, para que você possa glorificar o teu nome. Tudo, meus queridos irmãos, que Deus faz é para que o seu nome seja glorificado. Se você está doente, glorifique a Deus. Se você está passando pela adversidade, dê glória a Deus, porque de glória em glória você vai ver a glória de Deus manifestando sobre a tua vida. Se você adorar a Deus enquanto você está passando pelo momento da dor, da adversidade, Deus vai proporcionando força,
Deus vai proporcionando esperança para você triunfar diante de todas as adversidades que você está passando. Confiar em Deus é a melhor coisa que nós devemos fazer, é colocar a confiança no Senhor, porque Ele é o único Deus que cuida de nós, independente da situação que nós estejamos passando. Davi disse: olha, se eu subir ao céu, lá está, e se eu descer ao Seol, o Seol aqui é uma palavra grega para sepultura, e sepultura é aquilo que está debaixo da terra, aonde o corpo do ser humano, depois que morre, é enterrado, mas também Seol está relacionada com a palavra inferno, e o inferno fica para baixo. Até lá no inferno, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas e está à frente de todas as coisas. Tão somente para dar vitória àqueles que o temem, aqueles que acreditam no seu poder, aqueles que acreditam na sua misericórdia. Deus está presente na frente para a glória do seu santo nome. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele disse ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus estava dizendo: ninguém pode escapar das minhas mãos. Ou seja, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Aqui revela-se a soberania de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, se não me falha a memória, que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Todas as coisas que existem no universo foi criado pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ei, Ele criou eu, Ele criou você, nos colocou aqui para nós glorificar o nome dEle. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor em todas as coisas que nós fazemos, porque Ele está à frente de todas as coisas para nos dar a vitória que nós precisamos. Eu não sei o que você está enfrentando nesse dia. Nós sabemos que o mundo está vivendo um colapso na área social, na área política, na área econômica. O mundo está passando por uma crise quase que generalizada, mas isso tem afetado muitos seres humanos psicologicamente. As pessoas têm medo de sair na rua, as pessoas têm medo de tocar uma nas outras. Existe, meus queridos irmãos, um medo muito grande, porque essa epidemia veio para tirar a paz do mundo e deflagrar a economia do mundo inteiro, para que as pessoas possam mergulhar numa crise total. Mas a palavra de Deus, ela diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós estamos incluídos aqui e nós devemos entender que confiar no Senhor é nós entregar todas as adversidades, todos os problemas nas mãos do Senhor e descansar e se sentir seguro, porque Deus tem o controle de todas as coisas da sua mão, e todo aquele que confia no Senhor, ele está protegido, como o salmista disse lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum lhe chegará. Está escrito no verso 7 do Salmo 91, aonde o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Glória ao nome de Jesus. Aqueles que confiam no Senhor, pode as coisas estarem, o mundo está no caos, pode estar de perna para o ar, mas o crente que confia no Senhor, o homem e a mulher que confia no Senhor, ele está seguro da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da segurança de Deus. Pois o salmista, ele disse no Salmo 46,
Ele disse que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós sabemos que muitas pessoas estão clamando ao Senhor por misericórdia, mas o clamor sem confiança não vai lhe trazer nenhum tipo de benefício. Temos que clamar, mas também temos que confiar que Deus é o nosso pastor e que nada Ele irá deixar nos faltar. Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar a saúde, Ele não vai deixar faltar a água, Ele não vai deixar faltar o oxigênio, Ele não vai deixar faltar a saúde, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não sei que problema que você está enfrentando hoje, não sei se você está com algum problema psicológico, eu não sei se você está enfrentando uma adversidade na sua saúde, eu não sei se você foi acometido pelo vírus que está levando o mundo inteiro ao caos, mas eu quero te dizer uma coisa: confia no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, porque ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Acredite na palavra de Deus, acredite naquilo que ele disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Coloca a tua vida nas mãos do Senhor, acredita, confia, porque a tua vitória, a tua saúde, a tua satisfação Deus vai promover, Ele vai providenciar a saúde, Ele vai providenciar o pão, Ele vai providenciar a água, Ele vai providenciar tudo aquilo que é necessário para que nós possamos glorificar o nome dEle. Adore a Deus, confie no Senhor adorando. Se a luta está grande, se o problema está difícil, se as coisas estão tudo andando ao contrário à sua vida, além do que está acontecendo, adore a Deus, glorifique o nome do Senhor, vai dando glória, porque quem dá glória a Deus recebe vitória. Vai dando glória ao nome do Senhor, porque a glória vai subindo, a glória vai descendo, e Deus vai transformando o impossível para você no possível. Vai dando glória a Deus, porque Deus vai curando as enfermidades. Vai dando glória a Deus, porque a glória sobe, Deus manda glória do céu para nós, e as coisas vão se transformando, vão colocando, Deus vai colocando todas as coisas no seu devido lugar, para que nós possamos mais ainda adorar Ele e propagar que Ele é o Senhor, que pode todas as coisas na nossa vida, que tem o controle de tudo na nossa vida, se nós confiarmos no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, nós seremos congratulados com todas as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Os jovens confiaram no Senhor quando jogaram lá na cova, lá na fornalha de fogo ardente. O Senhor já estava lá, esfriando o fogo, para que o seu nome fosse glorificado, para mostrar ao rei que aquele que confia nele, no Senhor, é muito mais do que feliz. Não, o fogo não queima, os leões não destroem, e as águas do mar, da vida, de problema e de dificuldade, não subem. Confia no Senhor, acredite, confie em Deus, confie no Senhor, coloque a sua confiança no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e você vai ter vitória para a glória do Deus Todo-Poderoso, que nos colocou aqui na terra com o propósito de uma missão para a salvação e para a glorificação do seu nome. Acredite no Senhor, confie no Senhor, porque tudo aquilo que você precisa, Ele vai colocar nas suas mãos para a glória do seu santo nome. Deus abençoe em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do glorioso Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.